Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos aqui para mais uma aula de física em que vamos trabalhar na área da eletricidade e dentro do assunto potência elétrica, consumo de energia elétrica. Nós destacamos esse como um tema especial, um tema de bastante recorrência nas provas do Enem, quer dizer, muito frequentemente nós encontramos questões abordando o assunto. A parte teórica, a discussão teórica é relativamente simples, é relativamente pequena. Nós vamos ter a oportunidade, sim, de trabalhar mais aí intensamente em cima de exercícios. Bom, então o objetivo da nossa aula é falar sobre potência dos aparelhos elétricos e a partir daí também discutir a questão do consumo de energia elétrica. Quando você manuseia um aparelho elétrico qualquer, e eu estou me referindo aí a um aparelho simples como uma lâmpada, um ferro de passar roupa, aparecem sempre ali algumas indicações numéricas referentes ao aparelho, como por exemplo eu mostro aqui, ó, na caixa da lâmpada, eu tenho aqui a indicação 100 watts. Essa indicação de 100 watts remete à potência desse aparelho. Já o segundo número que aparece aqui, a indicação do 220 volts, é a voltagem apropriada para que ela consiga desempenhar essa potência indicada na caixa. No outro exemplo ali, nós temos um chuveiro que pode ser ligado em 127 volts ou em 220 volts, quer dizer, existem duas versões, e ele apresenta uma potência máxima, no caso de aquecimento da água, de 5.500 watts. Então, todo aparelho elétrico apresenta essas informações. E de que forma nós podemos determinar a potência dos aparelhos elétricos? Nós temos uma expressão bem simplesinha, em que a potência do aparelho pode ser determinada direto, olha aqui, ó, pelo produto UI, onde nesse produto, esse U, na nossa linguagem simbólica, representa a tensão a que o aparelho está submetido, a voltagem em que ele vai operar. E o I representa a intensidade da corrente elétrica que percorre o aparelho. Portanto, o produto UI vai fornecer para a gente a potência do aparelho. O consumo, por seu lado, está diretamente relacionado aí à potência do aparelho. Nós fizemos aqui o uso de uma imagem que remete a uma situação que é muito destacada nas provas do Enem. O uso do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico hoje, ele é basicamente considerado um dos principais vilões aí desse processo de consumo de energia. É um aparelho que realiza um consumo bastante elevado de energia, então a charge aqui simboliza essa situação. Todo mês você recebe lá na sua casa uma conta referente ao consumo de energia elétrica ocorrido naquele mês. E esse consumo de energia nos aparelhos, de que forma ele é obtido? Nós então dispomos dessa outra expressão em que a energia consumida nos aparelhos elétricos pode ser determinada também por um produto. O produto da potência do aparelho pelo tempo que ele permanece ligado. Bom, o resultado deste produto é a grandeza energia. No Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema padrão usado frequentemente aí na solução dos problemas, a unidade de energia se chama Joule. Para que nós tenhamos o resultado expresso em joules, eu chamaria a atenção, é necessário que a potência do aparelho seja indicada em watt e o tempo de utilização do aparelho venha expresso em segundos. O produto Joule, o produto watt segundo, vai me fornecer a energia consumida em joule. Agora, uma unidade frequentemente utilizada no dia a dia, por exemplo, lá na conta de energia, aparece lá a indicação, olha, tantos quilowatts-hora nesse mês, e por tantos quilowatts-hora será pago tal valor. Então, essa é uma outra unidade bastante importante, bastante utilizada. Nesse caso, a potência vem expressa em quilowatt e o tempo vem expresso em hora. Então,
essa é uma outra expressão importante, a expressão para a medida do consumo de energia nos aparelhos. Esse gráfico em forma de pizza, ele procura dar uma ideia ao candidato, mais ou menos numa distribuição do consumo médio de energia elétrica numa residência padrão, numa residência típica do nosso país. Em média, no nosso país, o consumo de energia nas casas ocorre basicamente dessa maneira. Sistemas como geladeira, por exemplo, freezer, são responsáveis por praticamente 30% de toda a energia que se consome na residência. Você tem, em aquecimento de água, mais ou menos aí uns 20%. Você tem, por exemplo, utilização de chuveiros elétricos, torneiras elétricas, que gradativamente vêm sendo substituídos, por exemplo, por aquecedores solares ou por aquecedores a gás, que representam, né, uma parcela menor de consumo de energia elétrica para as residências. A área de iluminação, né, junto com o aquecimento da água, vão consumir em torno aí de 40%. Geladeira, freezer, mais uns 30%. Então, cerca de 70% do que se consome de energia elétrica numa residência se concentra nesses elementos aí. E nós temos outras indicações aí de consumo, como utilização de ferro elétrico, utilização de televisor e outros equipamentos que você tem em casa, como computadores, como um aspirador de pó que liga eventualmente, enfim, eu tenho ali mais aí uns 13% aproximadamente, sendo gerado por outros equipamentos elétricos. Exatamente para que nós possamos ter um consumo mais racionalizado da energia, isto é, para que nós possamos ter níveis satisfatórios de consumo de energia, porque não podemos deixar de considerar que a geração de energia elétrica é um processo que é relativamente caro e complexo. Construir uma usina hidroelétrica, que é talvez uma das formas mais baratas de se gerar energia elétrica, que é utilizando a água, é um processo que é demorado por várias razões, não só pela obra civil, mas por toda a discussão em torno do projeto, principalmente a discussão de caráter ecológico, os impactos que ela irá produzir. Construir uma usina termoelétrica é muito mais rápido do que construir uma usina hidroelétrica. No entanto, o combustível a ser utilizado ali para a geração da energia, o petróleo, além de ser um combustível caro, ele traz impactos muito fortes para o ambiente. Ele vai lançar elementos poluentes aí na atmosfera, vai contribuir para o aquecimento global. Então, como a geração de energia é um processo, repito, caro e complexo, há necessidade de que exista um consumo racional, um uso racional dos equipamentos nas nossas casas. E uma iniciativa interessante do governo nesse sentido é a utilização desse selo. Esse selo ele é conferido pelo Inmetro, que é o órgão de fiscalização e controle aí das medições de uma forma geral, e ele faz uma indicação dos níveis de consumo de energia. Ele classifica os aparelhos em A, B, C, D, E, F, G. Você repara que vai mudando a cor, né? O A, ele é o aparelho mais eficiente, quer dizer, é o aparelho que consegue desenvolver a sua finalidade, a sua função com menor consumo de energia, e o G, ele se enquadra exatamente na outra ponta dessa escala como o aparelho de menor eficiência, o aparelho que vai consumir mais energia para realizar aquela mesma função. Então é bastante importante que na hora da aquisição de um equipamento elétrico, então você vai adquirir uma geladeira, vai adquirir um forno de micro-ondas, esse selo deve ser observado pelo consumidor e com o cuidado, né, de se buscar sempre aquele que apresente os menores níveis de consumo. Bom, nós temos então aqui agora, a partir daqui, um conjunto de exercícios que venham nos levar a
treinar essa discussão que nós acabamos de ter aqui. Essa é uma questão caída numa prova anterior do Enem, onde ele informa lá que o alumínio se funde a cerca de 666 graus Celsius e, para se obter o alumínio, nós utilizamos um processo de eletrólise. Nós gastamos muita energia elétrica para produzir o alumínio. Ele diz que a produção brasileira de alumínio em 1985, então esse é um texto que remete aí já a um número grande de anos atrás, mas não importa, ele, para o que se propõe, ele é importante. Então, nesse ano, houve um consumo da ordem de 550 mil toneladas de alumínio, e para isso se consumiu, olha lá, 20 kWh de energia elétrica por quilo do metal. Então, para gerar o alumínio, havia um consumo de 20 kWh de energia para cada quilo. Nesse ano, estimou-se que a produção de resíduos sólidos urbanos formados por metais ferrosos e não ferrosos em 3.700 toneladas por dia, dos quais 1,5% correspondente ao alumínio. Bom, então ele retirou lá de um texto sobre sociedade do lixo e tal. Suponha que uma residência tenha objetos de alumínio em uso, cuja massa total seja de 10 kg, e aí ele incluiu, olha aí, janela, lata, panela e assim por diante. O consumo de energia mensal dessa residência é de 100 kWh. Sendo assim, na produção desses objetos, utilizou-se uma quantidade de energia elétrica que poderia abastecer essa residência por quanto tempo? Então, observem que ele me informa no texto original que para produzir 1 kg de alumínio, o consumo nessa época, evidentemente, talvez hoje seja diferente, mas nessa época era de 20 kWh por quilo. Numa casa, entre todos os objetos de alumínio, janela, panelas, latas, existem cerca de, olha lá, 10 quilos de alumínio. Para produzir esses 10 quilos de alumínio, qual foi a quantidade de energia que se gastou? Nós vamos então fazer aí esse cálculo a partir das informações que nós temos. Vamos lá, eu vou fazer uma regrinha de 3. Para produzir 1 quilo de alumínio, são necessários 20 kWh de energia. Para produzir 10 quilos de energia, que é de alumínio, que é o que tem nessa casa, serão necessários X kWh. Eu imagino que o candidato não precise nem perder muito tempo fazendo essa operação. Ele já conseguiu enxergar que este número aqui é o anterior multiplicado por 10. Este aqui será também o anterior multiplicado por 10. Mas, fazendo a regrinha de 3 no seu processo normal, nós diremos que 1 vezes x é igual a 10 vezes 20. O que vai nos levar ao resultado de 200 kWh de energia. Portanto, para produzir os 10 kg de alumínio que existem nessa casa, são necessários 200 kWh de energia. Ora, mas voltando lá à questão, ele disse que o consumo mensal nessa casa é de 100 kWh. Ora, se a cada mês o consumo é de 100 kWh e para produzir todo esse material de alumínio foram necessários 200 kWh, essa quantidade de energia elétrica que se usou para gerar esses materiais de alumínio poderia abastecer essa mesma residência por quanto tempo? 100 kWh um mês, 200 kWh 2 meses. Nós assinalamos aqui a letra B como a resposta correta para a questão. Então, essa é a solução da nossa questão de número 1.
Nós vamos apagar aqui para que possamos então verificar quais são as informações da questão seguinte, da nossa questão de número 2. Vamos lá. Também, questão anterior de prova do Enem, dizendo lá, olha, entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica numa residência, destacamos as seguintes. Vamos verificar o que ele destaca aí como recomendações? Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Meu amigo, qual é a diferença de utilizar uma lâmpada incandescente e utilizar uma lâmpada fluorescente? A lâmpada incandescente, conforme o nome está indicando, eu vou lembrar você, é aquela lâmpada que tem o filamento, ela trabalha consumindo energia elétrica para primeiramente convertê-la em energia térmica, em calor. E o calor, por sua vez, em luz. O filamento, aquele fiozinho enroladinho que parece uma molinha, ele fica incandescente, ele atinge uma temperatura muito elevada e a partir daí eu tenho a emissão de luz. Exatamente por conta disso, ela é uma lâmpada de baixíssima eficiência. A perda de energia elétrica em forma de calor ali é extremamente elevada. O que se transforma em luz é praticamente 5 a 10% de toda a energia elétrica que ela consome. Diferentemente das lâmpadas fluorescentes, que convertem uma parcela muito maior de energia elétrica em luz. Eu aqui não tenho produção de calor. Na fluorescente, eu tenho a conversão direta da energia elétrica em energia radiante, que é a luz. Portanto, eu tenho aqui um melhor aproveitamento da energia elétrica. Aqui eu tenho uma perda significativa por calor. Outra recomendação, olha lá, evite usar o chuveiro elétrico com a posição inverno ou quente. Ora, quanto mais quente se deseja obter a água no chuveiro, maior será o consumo de energia nesse equipamento. Então, se puder, em lugar de usar uma opção de água muito quente, usar uma opção de água morna, por exemplo, você realizará dessa maneira, indiscutivelmente, uma redução no consumo de energia. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. A proposta aqui é evitar ficar ligando e desligando, ligando e desligando o ferro de passar roupa, que é um outro equipamento que trabalha com a produção de calor e com um grande consumo de energia. O ideal é ligar o ferro de uma única vez, aproveitar ele já aquecido e fazer o processo ali de passar roupa de uma única vez, evitando esse liga-desliga. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. É aquele famoso Benjamin, no qual você faz a conexão ali de 3 aparelhos simultaneamente numa mesma tomada. Normalmente, a tomada é projetada para um aparelho. Você vai e liga 3 ali. Isso aumenta a quantidade de corrente que está circulando naquela região. Aumentando a corrente, aumenta o aquecimento dos fios que existem por ali. E você começa a ter uma perda de energia elétrica por calor. Não é incomum, nessas tomadas Benjamin, haver um superaquecimento das mesmas e, como consequência, chegar a pegar fogo o sistema, quer dizer, ocorrerem alguns acidentes. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. Você não pode ligar um chuveiro elétrico, por exemplo, que trabalha puxando muita corrente elétrica, com um fio muito fino. Inevitavelmente passará por uma situação desagradável de estar no meio do banho e a fiação começar a pegar fogo. É necessário que num equipamento onde haja uma circulação relativamente grande de corrente, você tenha um fio ajustado para aquilo ali. Quanto mais grosso for o fio, melhor a capacidade dele de conduzir a corrente elétrica, menos ele deverá esquentar. Então, ele apresenta aqui um conjunto de recomendações visando o quê? Olha lá, economia de energia elétrica. Muito bem, eu tenho então a seguinte pergunta. A característica comum a todas essas recomendações
é a proposta de se economizar energia através da tentativa de quê? Reduzir a potência dos aparelhos. Foi esse o meu objetivo? Tornar os aparelhos menos potentes? Não. Reduzir o tempo de utilização dos aparelhos? Não, eu não estou mexendo no tempo. Reduzir o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica? Exatamente isso que se recomenda aqui. Eu vou tentar reduzir o consumo de energia elétrica que se converte em energia térmica, para que eu tenha um uso racional, um melhor aproveitamento dos meus equipamentos. Então, a letra C é a alternativa que responde adequadamente à nossa questão aí de número 2. Ainda nessa linha, temos lá agora a questão de número 3, que vem informando lá no enunciado. Vejamos. Atualmente, a maioria das pessoas tem substituído em suas residências lâmpadas, olha aqui mais uma vez, ó, incandescentes por lâmpadas fluorescentes. Eu estou tirando a incandescente, acabei de falar, é uma lâmpada de baixa eficiência, e estou usando lâmpada fluorescente, visando o quê? Economizar energia. Eu vou deixar de perder, conforme acabamos de falar na questão anterior, eu vou deixar de perder energia elétrica sob a forma de calor. Sabendo que a luminosidade da lâmpada fluorescente de 15 watts equivale à da lâmpada incandescente de 60 watts, o efeito da substituição de uma incandescente, que funciona em média 6 horas por dia, por outra fluorescente, será uma economia mensal de quanto em quilowatts-hora? Bom, eu posso caminhar para a solução dessa questão trabalhando da seguinte maneira. A minha lâmpada é incandescente, tem 60 watts, ela trabalha em média 6 horas por dia. Eu vou calcular o consumo mensal que ocorre nessa lâmpada. Vimos ainda agorinha que o consumo de energia no aparelho elétrico, ele pode ser medido multiplicado a potência do aparelho pelo tempo que ele fica funcionando. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Calculando o consumo na lâmpada incandescente, ela tem 60 watts de potência, ela funciona 6 horas por dia durante 30 dias. Fazendo a multiplicação, 60 multiplicado por 6, isso aqui vai dar 360. 360 multiplicando por 30, que é o que eu preciso fazer ali, vai dar 108, com mais 2 zeros, 10.800. O quê? Qual é a unidade que eu vou usar? A potência está expressa em watt e o tempo está expresso em horas. 10.800 watts-hora. Nós vamos puxar 3 casas na vírgula e vamos passar para quilowatt-hora. A nossa vírgula está aqui, ó. Eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então eu terei como resultado aqui 10,8 kWh como sendo o consumo de energia na lâmpada incandescente. Igualmente, vamos calcular o consumo de energia na lâmpada fluorescente agora. A lâmpada fluorescente tem potência de 15 watts, ficará ligada 6 horas por dia durante 30 dias. Nós aqui teremos um consumo de 15 multiplicado por 6, 90. O 90 multiplicado por 30, nós vamos ter como resultado 2.700. 2.700, o que? Watts-hora. Eu vou andar mais uma vez, olha, saí com a vírgula, 1, 2, 3 casas, 2,7 kWh. Repare que é uma diferença bastante significativa. A lâmpada incandescente em um mês consome 10,8 kWh, a fluorescente consome
2,7 kWh. Ele me pede para determinar a redução que nós teremos aí, a economia que nós faremos. Ora, se a primeira consome 10,8 e a segunda consome 2,7, a economia será 8 menos 7, 1, 10 menos 2, 8. Uma economia de 8,1 kW. Olha aqui, ó. Está aqui a nossa resposta correta para a questão. Nós vamos, em seguida, fazer aí a questão de número 3, mas para isso vamos fazer aqui a arrumação do nosso quadro. A questão número 3 fala num equipamento utilizado nas residências, que é o relógio de luz, como ele é popularmente conhecido, mas que na verdade é um medidor do consumo de energia elétrica que ocorre nas residências, nas indústrias, comércio, de uma forma geral. O enunciado se propõe a explicar que esse chamado relógio de luz, na verdade, é um conjunto de ponteiros em que o primeiro deles faz a indicação do algarismo da casa dos milhares, da casa das centenas, das dezenas e das unidades. A indicação se baseia sempre pelo último algarismo que o ponteiro ultrapassou. Então vamos observar que nesse exemplo que aparece aqui, ele está praticamente em cima do zero, caminhando para o 1. Então a indicação neste caso aqui seria 0. Este aqui, ele ultrapassou o algarismo 8 e está caminhando, olha lá a setinha, o sentido, está caminhando para o 9. Então a indicação desse aqui é o 8. Este aqui caminha neste sentido, ele está praticamente em cima do 5, ultrapassou ligeiramente o 5, a indicação dele é 5. Da mesma forma, o último lá, ó, ainda não chegou no 9, como está caminhando para lá, a indicação dele seria 8. Então, ele dá esse tipo de orientação e diz que numa determinada residência, no início de determinado mês, os ponteiros faziam esta indicação. Então, nós vamos fazer a leitura do relógio de luz no início do mês. Vamos lá. Nesse nosso reloginho aqui, ele não precisa me dar a setinha. Se eu tenho 0, 1, 2, 3, é evidente que ele caminha neste sentido aqui. Como ele está entre o 2 e o 3, a indicação do algarismo aqui dos milhares é o 2. Este aqui está caminhando, ó, 4, 5, 6, 7, ele está caminhando para lá. Então, ó, a indicação dele é 6. O seguinte, está caminhando para cá, ó, no sentido anti-horário. Ele ultrapassou o 1, mas não chegou no 2, então a indicação é 1. E o último ultrapassou o 4, não chegou no 5. Portanto, a leitura que eu faço neste início de mês é 2.614. 30 dias depois, quer dizer, no final do mês, ele já indicava, vamos lá, 3. Olha o próximo aqui, ó. Passou do 0, mas não chegou no 1, 0. Este aqui passou do 4, mas não chegou no 5, então é 4. E o último passou do 5, mas não chegou no 6, 5. Então, no início do mês ele indicava 2.614, 30 dias depois ele já indicou 3.045. De que forma eu vou obter o consumo de energia elétrica ocorrido nesse mês? Eu vou pegar a leitura final e vou diminuir da leitura inicial. Portanto, nós vamos fazer essa operação. 3.045 menos 2.614. 5 menos 4, 1. 4 menos 1, 3. 10 menos 6, 4. E aqui fica 0, 2 menos 2. Portanto, nessa residência houve um consumo de 431 kWh
neste período de um mês. Lá no enunciado, ele está informando que cada 1 kWh custa 50 centavos. E quer que eu determine o valor do gasto com energia elétrica para esse consumidor. Ora, se cada 1 kWh custa 50 centavos e ele consumiu 431, eu vou multiplicar isto aqui por 50 centavos. Então, fazendo a nossa multiplicação, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 21. Como eu tenho um zerinho aqui, 215,50 é o resultado aí da nossa operação. Este é o gasto com energia elétrica verificado nessa casa. Portanto, a conta de energia dessa residência deverá vir nessa ordem, 215,50. Vamos lá. Vamos para a posição correta, 215,50. Olha aqui, ó, aparece na letra C da nossa questão. Então está aí respondida a questão. Nós temos ainda esta quinta questão, também retirada de uma prova anterior do Enem, essa para que o candidato faça uma análise da situação. Então, o texto diz lá: a distribuição média por tipo de equipamento do consumo de energia elétrica nas residências do Brasil é apresentado no gráfico. Esse gráfico é meio que parecido com aquele que apresentamos aí durante a exposição teórica. Então, ele faz a indicação dos equipamentos, olha aqui, ó, geladeira consumindo cerca de 30% de energia, lâmpadas incandescentes 20%, e ele discrimina aí outros aparelhos mais, né? Bom, em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis. Então, ele me apresenta as seguintes grandezas: potência do equipamento. Cada equipamento desse aqui tem a sua potência, tantos watts. Horas de funcionamento. Nós sabemos que a geladeira, por exemplo, fica 24 horas ligada, né? O chuveiro fica ligado apenas alguns minutos durante o dia. Então, cada equipamento tem o seu tempo de funcionamento. E número, quantidade de equipamentos. O valor das frações percentuais do consumo de energia depende, vamos lá, o consumo de energia depende da potência dos equipamentos? Sim. Quanto mais potente, mais consome. Depende do tempo de funcionamento? Sim. Quanto mais tempo ligado, mais consome. E como esse é um gráfico do consumo de energia nas residências, discriminando os equipamentos, a quantidade de equipamentos vai interferir nesse gráfico? Evidentemente que sim. Quanto mais lâmpadas, por exemplo, eu tiver, maior será essa fatia aqui. Então, os três elementos, né, as três variáveis apresentadas aqui, têm relação com o consumo de energia. Se as três têm relação com o consumo de energia, nós vamos assinalar como correto, olha aqui, ó, a alternativa é. Portanto, candidato, nós fizemos aqui uma abordagem do assunto potência, consumo de energia. É bastante importante que você esteja sempre muito ligado aí nesse assunto, porque ele é um assunto que se repete com muita frequência nas provas do Enem. Avaliar sempre com cuidado os elementos que contribuem para uma redução do consumo de energia, avaliar com cuidado os equipamentos responsáveis por elevado consumo de energia nas residências. Tudo isso irá contribuir bastante para a sua formação. Obrigado e até o nosso próximo encontro.